valores do FGTS, PIS, PASEP, recursos em conta poupança e outros tipos de recursos, será que é necessário abrir um processo de inventário para receber esses valores? Bom, o tema de hoje nós vamos tratar sobre a liberação desses tipos de recursos. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas. Bom, vamos começar o tema de hoje. A primeira regra é que assim, a pessoa faleceu, para que eu possa transferir um patrimônio dela para os herdeiros, eu preciso fazer inventário. Porém, há algumas exceções, e são essas exceções que eu vou tratar hoje aqui nesse vídeo. Vamos imaginar que a pessoa faleceu e só tinha para receber recursos do FGTS. Bom, independente do valor, ou recursos do PIS e do PASEP, independente do valor. Nesse caso, a pessoa, os herdeiros não precisam abrir um inventário. Basta entrar com um pedido de alvará judicial, que é um pedido muito mais simples, pedindo o quê? A liberação desse recurso. E para quem é liberado esse recurso? Para os dependentes habilitados perante a Previdência Social. E aqui eu quero fazer um parênteses. Vamos imaginar que você seja um herdeiro do seu pai falecido, mas não esteja habilitado lá na Previdência Social. Como é que funciona isso? Bem, gente, aqui nós temos uma polêmica. Por quê? Porque a lei que fixa essa regra é uma lei específica. E a lei diz: recursos do Fundo de Garantia, do PIS e PASEP, pode ocorrer a liberação por alvará, desde que seja liberado aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Neste caso, se você for um herdeiro necessário, mas não estiver habilitado perante a Previdência, eu recomendo que você informe isso ao juiz e peça que você também seja incluído, porque a lei fala em dependentes habilitados perante a Previdência Social. E, paralelo a isso, nós temos essa lei que fala isso e nós temos a regra de sucessão que determina que os bens sejam destinados aos herdeiros, necessários ou não. Aí depende da regra de cada situação. Outra dúvida bem pertinente. Fernanda, e se o herdeiro for menor, como é que eu vou liberar esse recurso? Bom, se o herdeiro não tiver 18 anos, esse recurso será colocado numa conta poupança em nome desse herdeiro e ele só vai conseguir liberar quando ele completar 18 anos. Ai, Fernanda, mas ele precisa liberar antes porque ele tem algum custo, alguma situação que precisa ser resolvida. Se for para liberar antes, precisa de autorização judicial. Então vamos entender a primeira regra. Se a pessoa faleceu e só deixou recursos de Fundo de Garantia de PIS, PASEP, o pedido é um alvará judicial, que é um procedimento mais simples, paga-se aos dependentes habilitados. Fechou? Com aquele debate, se tiver herdeiro e não estiver habilitado, eu recomendo que peticione e informe ao juiz: olha, eu sou herdeiro, eu não estou habilitado perante a Previdência, mas eu também tenho direito. Vamos evoluir um pouquinho. Viram que eu falei só quando a pessoa faleceu e só tem recurso do FGTS ou PIS/PASEP. Se ela tiver recurso do FGTS, PIS/PASEP e tiver um imóvel, não dá de fazer por alvará judicial. Tá? Ela vai ter que abrir o inventário em virtude desse imóvel e no curso do processo de inventário, correndo tudo bem, ela pode pedir dentro do processo do inventário a liberação desse recurso por alvará judicial. Aí o juiz vai analisar todo o cenário, vai verificar se está tudo garantido para deferir ou não esse pedido. Então vocês entenderam que tem dois cenários: o cenário que tem só o recurso do FGTS e do PIS/PASEP, faz por alvará judicial. E o cenário que tem o recurso e tem mais patrimônio, abre-se o inventário e no curso do processo de inventário faz-se um pedido de alvará judicial.
Pois bem, vamos agora evoluir mais um pouquinho. Vamos imaginar que a pessoa faleceu e deixou dinheiro em conta poupança, deixou restituição do imposto de renda, ou ela deixou algum dinheiro em aplicação, mas não deixou mais nenhum patrimônio, deixou esse tipo de recurso. Se esse recurso for até mais ou menos, tá? 12 mil reais, porque a lei fala ali numa situação do tesouro, que eu não vou entrar nem nesse mérito aqui, mas mais ou menos convertendo, dá 12 mil reais. Então, se esse recurso for até 12 mil reais, lembrando que nós estamos falando de recurso em caderneta de poupança, de restituição de imposto de renda, nós estamos falando de aplicação financeira. Se esse recurso, se ela deixou só isso, e esse recurso for até 12 mil reais, é possível também fazer apenas um alvará judicial. Você não precisa entrar com o inventário. Mas lembre-se, a pessoa tem que ter deixado só o recurso, porque se ela deixou mais patrimônio, aí tem que fazer o inventário. Então, assim, quando nós falamos que a pessoa faleceu e deixou só recurso, você tem que analisar primeiro qual a origem do recurso. É FGTS, é PIS, PASEP? A lei não coloca limite. Pode ser mais de 12 mil reais, pode ser 20 mil, 30 mil, 40 mil, a lei não coloca limite. Deixou só FGTS, PIS, PASEP? Entra-se com um pedido de alvará judicial. Se a pessoa que for beneficiada for um menor, tem que deixar esse recurso numa conta poupança até o menor atingir 18 anos. Ai, Fernanda, mas ele vai precisar liberar antes. Vai precisar de autorização judicial. Agora, se a pessoa deixou dinheiro em conta poupança, em restituição de imposto de renda ou alguma aplicação financeira, aí se esse valor for até 12 mil reais, mais ou menos, 12 mil reais, você pode entrar com pedido de alvará judicial. Lembrando que esse tem que ser o único patrimônio que a pessoa deixou. Porque se ela deixou esse patrimônio e deixou mais algum outro patrimônio, como um veículo ou um imóvel, você vai ter que entrar com o processo de inventário. Agora vamos trazer umas dúvidas bem comuns aqui que a gente recebe. A primeira, Fernanda, meu pai deixou um valor de precatório. Bom, precatório você tem que verificar o valor desse precatório, porque dependendo do valor, você não vai conseguir fazer por alvará, você vai ter que abrir o processo de inventário. E aí, claro, se no curso do processo precisar liberar o recurso, no curso do processo de inventário, aí você entra com um pedido de alvará. Porque o alvará é um pedido que a gente faz geralmente no curso do processo de inventário, seja para vender um bem, seja para liberar um recurso. Esse é o objetivo do pedido de alvará judicial. Aí a outra dúvida que eu tenho aqui. Fernanda, o pai só deixou um carro. Eu posso fazer por alvará judicial para transferir esse carro para um dos herdeiros? Bom, essa dúvida ela é bem polêmica. Tem alguns juízes que aceitam que faça o pedido de alvará. Vamos imaginar que o falecido não deixou patrimônio nenhum e só deixou o veículo. E esse veículo vai ficar para o filho mais moço. Todo mundo concordou. Então, tem juízes que aceitam que esse pedido seja feito com o alvará judicial. Entra-se com o alvará e faz a transferência. Pede-se para o juiz a autorização e faça a transferência para o filho caçula. Claro, gente, tem que analisar toda a situação, porque pode ter cessão entre herdeiros, é toda uma questão técnica que tem que ser analisada, tá? Mas eu já vi casos de alguns juízes aceitarem o alvará judicial para transferir veículo, como também já vi casos de juiz que não aceita alvará judicial para transferir veículo, que exige que a pessoa entre com um pedido de inventário, seja da modalidade de arrolamento ou inventário que for, aí tem que analisar o valor, para daí transferir esse veículo, certo? Entenderam? Então, assim, o que nós temos sempre que analisar? O que o falecido deixou? Deixou só um recurso no fundo de garantia? Alvará judicial. Deixou só um recurso de PIS/PASEP? Alvará judicial. Lembrando que será pago aos dependentes habilitados na Previdência. Agora, o falecido deixou um recurso em conta poupança que não passa de 12 mil. Só esse recurso? Alvará judicial. Ah, o falecido tinha uma restituição de imposto de renda, só essa restituição, não tinha mais patrimônio nenhum, que não passa de 12 mil, alvará judicial.
Fora esses casos, se tiver outro tipo de patrimônio, aí tem que abrir o inventário. Então, muita atenção para saber qual tipo de procedimento tem que ser feito, para não deixar o seu cliente esperando por uma situação que pode ser rápida, ágil, que é o pedido do alvará, e você entrar com um processo de inventário em situações que um simples alvará judicial resolve. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like e ative o sininho.